Pronto, aqui está o desenho, o carbono, o desenho no papel manteiga e o tecido. O tecido, ele é qualquer tecido, certo? Desde que não seja sintético, porque a gente vai usar tinta para tecido. Tinta para tecido, independente de ser acrylex, qualquer um que estiver escrito assim, tinta para tecido, você utiliza, tá bom? Bom, eu vou fazer escolher o local para fazer, certo? O girassol. No canal tem como transferir o risco para o tecido, mas eu vou fazer aqui para que vocês vejam, mas eu vou fazer acelerado, tá bom? Mas é só isso, escolher o local onde vai colocar. Eu vou colocar aqui no cantinho, porque esse tecido é um tecido só de amostra, tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho, vou segurar firme, pegar o carbono para tecido, colocar aqui, ó, a parte do carbono é do lado do tecido, certo? Levanto o meu desenho, coloco o carbono, tá vendo? O carbono, o lado que marca é o lado que vai pro tecido. E outra dica que eu vou dar é usar sempre caneta sem tinta. Por que que eu uso caneta sem tinta? Acabou a tinta da caneta, eu não jogo fora. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou riscando, eu estou marcando o meu desenho no papel manteiga, e a tinta da caneta, ela faz com que amoleça mais o risco, o desenho. Então, o desenho, ele tem a durabilidade bem menor do que quando ela está sem tinta, porque eu não estou molhando o papel, né? O papel manteiga é papel e a tinta, ela é úmida, ela é molhada, tá certo? Só serve caneta que tem essa ponta. Se você não tiver uma caneta, qualquer coisa que tenha ponta e que você possa chegar e fazer todo essa marcação, tá bom? Então vamos em frente. Vou acelerar aqui. Como o risco é novo, eu consigo observar onde foi que eu risquei, certo? Mas quando o risco a gente já fez várias vezes, se a gente acha que falta alguma parte, é só a gente, ó, segura firme aqui, certo? E ó, levanta pra ver. Não falta parte nenhuma. Ou faltou alguma, você vai lá e risca de novo, tá bom? Vamos agora para a pintura. Bem, vamos começar. Uma das coisas que eu gosto muito de começar as minhas pinturas é fazendo o esfumaçado, como se fosse a base da pintura, certo? Para poder dar mais uma levantada nas cores que a gente usar aqui, tá certo? Então deixa só eu trazer um pouco mais para cá. Essa tábua, né, é uma tábua de Eucatex com cola permanente, que é para segurar o tecido. E aí eu tô usando aqui deixa eu botar aqui para que vocês possam enxergar. Uma tampinha mesmo, qualquer tampinha aí que você tiver, verde oliva. E aí, ó, vou limpando, certo? Deixar só manchado. Posso até passar no pano. No pano eu vou só dando as batidinhas no paninho, pra ficar bem pouquinho. Porque eu quero aqui, ó, bem leve. Tá vendo? Sempre começar aqui, ó, nessas profundidades aqui, ó, entre uma pétala e outra.
Então a gente colocar um pouquinho mais escuro aqui. As minhas alunas, elas sentem um certo receio de fazer isso aqui, porque acreditam que fica manchado, né? Elas acham manchado, então elas ficam com receio de ficar muito manchado. Mas o que é que a gente faz? Eu gosto muito de usar esse pincel chato. Eu já vi as pessoas usando aquele mais redondinho, porque aqui eu tenho mais controle onde eu quero pintar. Vai entrar um pouquinho, mas esse pouquinho, quando eu for passar a tinta dela, da folha, das flores, das pétalas, ela vai estar, vai cobrir, vai ficar bem bonito. Confie em mim. Confie em mim. Vamos fazendo sempre nos cantinhos, mais escurinho nos cantinhos. E vamos ver como vai ficar no final. Porque agora, nesse momento, vai ficar parecendo só umas manchinhas. Ah, é só uma manchinha. Lembrando que esse desenho você pode fazer em almofada, fronhas, camisetas, bolsas de tecido, né? Ó, depois que eu fiz, certo, a profundidade ao redor do girassol, eu posso chegar, pode ser a mesma cor ou outra cor, é porque eu gosto muito de utilizar o verde oliva para fazer esse sombreado. Então a gente pode potencializar mais, certo? Botar mais sombra acima daqui, dessa partezinha. Pincel só sujo, eu digo que o pincel é sujo, ele não é melado, para que a gente possa chegar e fazer um efeito melhor. Deixo o meu pincel sujinho e vou fazendo. Preciso fazer em tudo. Você olha assim e eu gosto muito que você possa usar a sua criatividade, certo? Então, vamos usando a criatividade de vocês. Essa é a partezinha do fundo do girassol, a base, para que a gente comece a pintar o girassol, tá bom? Feito isso, não se importe se ficar assim, ó, manchado. Vamos ver, como eu disse, confie no resultado final, como vai ficar, tá bom? Vamos embora para a próxima parte, que é as pétalas. Bem, vamos agora fazer a folha. Eu fiz uma folha e eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer toda a estrutura, tá? Nós vamos usar 4 cores. Aqui, o amarelo limão, amarelo ouro, caramelo e o branco. Vamos fazer cada pétala dessa. Vamos fazer um a um. Por quê? Porque eu quero que você aprenda, que você não olhe assim e só me veja pintar. Eu quero que vocês botem a mão na massa
e comece a fazer. Vou explicar tudo bem direitinho. A primeira coisa que você tem que fazer é pintar as pétalas atrás, que estão por trás das pétalas principais. Então, vamos fazer logo essas. Tá vendo que é só as pontinhas? Então, nós vamos começar pelas pontinhas, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo. Pegue o amarelo ouro e preencha essa parte do biquinho dela, o início dela, tá? Você preenche. E vai espalhando, veja, preenche de tinta e vai espalhando para baixo, certo? Lava o pincel, enxuga e pega o amarelo ouro, passa. Ó, por que que eu não tô dizendo qual pincel? Eu gosto de usar o pincel que seja de acordo com o que eu estou pintando. Esse daqui é o número 2. Então, eu coloco aqui o amarelo ouro, com cuidado para não ultrapassar. Se ultrapassou, não tem problema, mas vamos tomar esse certo cuidado. Por isso que eu gosto de usar o pincel de acordo com a superfície que eu vou pintar. Pintei, espalhei para o lado amarelo limão, pro amarelo limão. E agora eu vou dar uma luz, uma profundidade, uma luz não, desculpa, uma profundidade nessa pétala, demonstrando que a outra pétala está por cima. Vou fazer esse sombreado, tá? Eu faço com o pincel zero. Por quê? Porque fica melhor para você dominar, certo? Ó, depois que colocou, é só espalhar. Vocês viram que eu botei só uma linhazinha, por quê? Se eu colocar algo muito grosso, vai sumir o amarelo limão que eu coloquei, o amarelo ouro que eu coloquei. E o que eu quero, qual é a minha proposta? De que fique apenas um sombreado. Tá certo? Vocês viram que aqui eu botei o branco. Você pode colocar o branco já agora, nesse momento, pegar o branco e o branco. O branco também vou fazer com o pincel mais fino. Ó, eu vou colocar uma camada boa, tá vendo? Uma camada boa aqui na ponta. Com tinta, eu sempre falo assim, bote tinta no pincel. Vocês viram que foi só na ponta. Por que que eu botei só na ponta? Porque eu não quero que suma o amarelo. Eu botei na ponta e agora eu vou puxar para desfazer a marca do branco. Certo? Surgiu mais uma pétala. Vamos de novo. Amarelo limão. Na parte da ponta da pétala. Às vezes eu fico olhando pro monitor. Aí termino pintando a mais. Pronto, ó. Botei tinta na ponta. Puxo agora para a parte inferior. Pego, lavo o pincel. Enxugo. Deixa eu só ajeitar essa câmera. Pego o amarelo ouro, passo,
Na parte de baixo, enxugo o pincel e puxo para cima. Depois disso, o que é que eu faço? O sombreado. Vou esfumaçar. Para não ficar marca. E o branco. Aqui na ponta. Como eu disse, eu posso fazer o branco no final, tá? E vou tirando a marca do branco. Tá vendo que é só na pontinha para não sumir o amarelo. Agora eu vou fazer as outras mais rápido, tá bom? Bom, concluída a parte externa, nós vamos agora para as pétalas principais, que é as que estão vistas perto do miolo, tá? Aqui é o miolo, então vamos fazer aqui essas pétalas. Qual a diferença delas? A diferença delas está no sombreado. As cores que vamos usar são as mesmas,
E a diferença está no sombreado. Vou começar o amarelo limão. Eu pinto, eu coloco tinta, porque tem gente que só mela o pincel. Mas coloque tinta, deixa o tecido úmido, tá bom? Deixou o tecido úmido. A tinta, né? Você pintou. Você não só mostrou o pincel sujo, mas você pintou. Vai até mais ou menos a metade, certo? Você vai imaginar aqui a metade da pétala, de cima para baixo, ok? De cima para baixo. Enxuga e espalha. Para quê? Para não ficar manchado. Nunca esqueça de espalhar a parte que você colocou da tinta, tá? Espalhar para baixo. Eu botei tinta até a metade, enxuguei o pincel e espalhei para baixo, ok? Lavo o pincel, pego o amarelo ouro e vou agora colocar na parte de baixo até a metade da folha, ou da pétala, desculpa. Até a metade. Tá vendo que tem uma manchinha? Eu vou tirar essa mancha. Para eu tirar, eu limpo o pincel no tecido e ó, vou puxando para cima para tirar a marca do amarelo ouro, a divisão, né, entre o amarelo limão e o amarelo ouro. Feito isso, agora onde eu vou colocar o caramelo? Porque nessa a gente colocou como se fosse o vizinho, né? Para demonstrar que essa e essa estão em cima dela. Eu vou pegar o meu pincel zero, linha, né? Linha, que é bem assim, bem fininho. Vou pegar um pouquinho dele e vou colocar no centro, ó. Certo? Colocar no centro. Coloquei no centro. Vou puxar para lateral e para cima, ok? Vamos colocar mais um pouquinho. Na parte de baixo e vou puxar para cima. Tá dando para perceber aí? Quando eu faço isso aqui, ó, dá pra ver melhor agora? Eu vou fazer isso em todas as pétalas, tá? Dessa mesma forma. O branco a gente não vai usar agora. Vamos fazer a pétala toda. Começar de novo o processo, né? Tinta. Espalho para baixo. Eu não gosto de usar a tampa, pintar direto da tampa. Primeiro, a gente pode sujar. Segundo, aqui é muito quente, pode secar. E quando eu falo secar, não é secar o que está na tampa, é secar o que está no potezinho. E aí a gente perde a tinta por causa de uma única pintura, né? E a tinta serve para muitas pinturas ainda, muitas. Então, ó, vamos preencher até a metade. E puxa para tirar a marca.
fez isso. Vamos mais uma vez colocar o caramelo aqui, ó, na parte de baixo, que é a parte que está encostada no miolo. Tá vendo? Aqui é o miolo e eu tô botando o caramelo aqui, na parte que é encostada ao miolo, na folha, na pétala, quer dizer folha. Eu acho que é porque parece uma folha, né? Coloquei aqui, vou puxando, tirar a mancha, tá? De novo, a próxima, mesmo processo. Pronto, agora que a gente pintou todas as pétalas, nós vamos fazer o quê? Vamos dar a luz. Então, nós vamos colocar a tinta branca para iluminar cada pétala. Cada pétala dessa. Então, a gente vai e coloca a tinta branca. Veja, só que dessa vez a gente vai colocar a tinta branca. Ela não vai ficar só na ponta. Ela vai vir até o meio, tá vendo? Até o meio e daqui certo? Então, o branco a gente vai usar para dividir as pétalas uma da outra, porque a gente vai dar essa luz nele, ok? Então, ó, do meio,
sempre do meio até a ponta. Do meio até a ponta, certo? A tinta já secou, mas aí eu vou colocar mais, certo? Do meio até a ponta. Daqui. Do meio até a ponta. E vamos espalhar, ok? Ó, quando fica manchado assim é porque a tinta já secou, então a gente pode chegar e colocar um pouco do amarelo limão, lembra que é a cor mais clara aqui, para que possa chegar e tirar um pouco mais a mancha. Então a gente faz dessa forma, tá bom? Vamos mais uma vez. Mais uma vez. Da ponta até a metade. A metade. E vamos esfumaçar. De novo, ó, secou. A gente coloca um pouquinho do amarelo para poder fazer esse esfumaçado. Para tirar a mancha. Tá vendo como é que vai surgir? Então eu vou fazer agora de uma forma mais rápida e vocês vão visualizando. É sempre assim, vai fazendo da ponta até da ponta até o meio. Vamos fazendo da ponta até o meio. Da ponta até o meio. E aí a gente vai fazendo da ponta até o meio, até cada pétala seja formada. E aí a gente espalha, como eu disse, secou, o que é que a gente faz? Coloca a nova tinta. Porque já secou a tinta. Então a gente, ó, para tirar a mancha, para não ficar essa mancha, a gente vai colocando mais tinta. Para poder fazer todo esse esfumaçado. Ok? Bem, eu fiz, né, concluí todas as pétalas, mas eu queria trazer uma dica para vocês. Vejam, vocês viram que eu vim com branco em um lado, certo? Ó, em cada pétala do mesmo lado. Chegou aqui, essa pétala está em cima dessa e essa em cima dessa. Dá pra perceber?
Por quê? Eu percebo por causa da curva. Então, eu coloquei o branco simplesmente na ponta e aqui eu troquei o lado. Tá vendo? Estava vindo sempre do lado esquerdo, como eu encontrei com uma que está por baixo e a posterior está por cima, eu troquei o lado. Então, o branco passou a ser do meu lado esquerdo. Aqui ela tá em cima de duas. Tá vendo? Ela não está por baixo, ela está em cima. O que foi que eu fiz? Eu coloquei a claridade dos dois lados. Tá observando? Então, assim, isso é uma particularidade de um risco. O que é que eu quero? Eu quero que vocês observem bem cada pontinho que você vai pintar. O que está por cima, o que está por baixo. Só que assim, lhe compreenda, né? Respeite o seu processo de aprendizagem. Nem sempre a gente acerta, né? E eu falo na questão de acertar, mas a gente vai criando o nosso próprio estilo. E de tanto você fazer, você vai ter a sua percepção daquilo que você está pintando, tá bom? Então, veja, essas são as dicas que eu acho muito importante para que vocês possam observar. Se vocês estão pintando, por exemplo, daqui, então seria interessante, se vocês quiserem esse resultado, começar assim, a escutar as dicas que eu estou dando. Lembre-se, ter o mesmo resultado não significa ter uma cópia disso aqui. O que vocês vão ter é a pintura com luz e sombra, exatamente como eu estou dizendo, mas no seu estilo. Seja paciente com você. Mais uma vez, se você está iniciando agora, seja paciente com você, certo? E se não está iniciando também, seja paciente com você. É preciso. Então, o que é que nós vamos fazer? Outra coisa, outro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo que eu coloquei tudo por baixo, essa parte aqui, pronto. Se vocês olharem direitinho, existem uns traços. Por quê? Quando eu fui esfumaçar, eu esfumacei com esse movimento aqui, ó, para que pudesse ficar realmente os traços, certo? Então, eu já fiz isso para que pudesse ficar uns tracinhos da folha, da pétala. Nós vamos agora fazer o miolo, tá certo? Bom, essa é a dica que eu queria deixar para vocês, a questão do lado do branco, quando tem duas em cima de outra e quando ela está acima das outras. Ok? Vamos em frente fazer agora o miolo. Bom, agora pintando o miolo, nós vamos pintar o miolo, ele todo de amarelo ouro, certo? Vamos pintar ele todo de amarelo ouro. Pode passar por cima desse tracinho que tá aqui no meio, tá? Parar aqui. Então, vamos pintar todo o miolo com amarelo ouro. Ó, tô usando o pincel mais grosso. Tô usando o pincel mais grosso. Agora, com cautela nas bordas. Aqui nas bordas.
que é que nós vamos fazer? Com o verde oliva, nós vamos fazer ao redor, ó, batidinhas, estão vendo? Ao redor a gente vai fazer umas batidinhas. Pode ser o verde oliva, pode ser o sépia. Eu gosto muito dos dois. Para miolo é uma das coisas que eu mais gosto de, são as cores que eu mais gosto de usar, certo? O sépia, o marrom, dependendo de qual flor a gente faz essas batidinhas. Veja, vocês percebem que as batidinhas mais fortes eu estou fazendo no início, assim, logo bem no círculo dela, certo? Depois as batidinhas mais fraquinhas, que a tinta já acabou, já reduziu, então eu vou fazendo em todo o miolo, ok? Lembra que o miolo tem aqui aquela partezinha, que é a boquinha dele, que é a profundidade, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora, veja, eu não estava começando daqui, então agora eu vou fazer aqui, ó, a boquinha dele, tá? E a gente vai escurecer, porque vai dar mais profundidade no miolo. Sempre batendo, tá? Estão percebendo, né? A gente vai fazendo assim as batidinhas. Não tá bom? Tá legal? Só que não vai parar por aí, essas batidinhas. A gente precisa dar uma certa luminosidade. Eu gosto de trabalhar luz e sombra. Então, vamos lá. Para dar esse 3D, né? Então, peguei o branco. Onde eu vou colocar o branco? Poucas batidas abaixo do verde que eu fiz. E aí eu venho, ó, fazendo umas batidinhas bem de leve. Vou colocar, veja, se eu coloquei do lado de cá, eu vou colocar também algumas batidinhas. Pode ser um pincel mais fino, tá? Então, as batidinhas assim, para dar uma certa luz no desenho da gente, ok? Branco. Só que o branco fica muito, como é que eu digo assim, muito expressivo. E o nosso girassol, ele tem uma parte, ele é amarelo, certo? Então ele reflete a luz do sol. Então vamos dar umas batidinhas do amarelo limão, que pode ser acima do branco, mas você não precisa fazer uma coisa retinha, ó. Vai soltando o pincel e pronto. Aqui está o miolo do girassol. É só isso. Vocês viram, eu usei o amarelo ouro, o verde oliva e o branco. Mas vamos fazer toda a conclusão nisso daqui. Mais uma vez, eu pego o verde oliva. Isso aqui é só, como eu disse pra vocês, né? Não vou fazer o talo, não vou fazer a folha agora no momento. É porque eu quero que vocês foquem no girassol. O girassol foi feito. Chegou a hora em que minhas alunas sempre acham ruim, mas é a prática, tá? Vamos fazer os arabescos. O que significa esses arabescos? Vamos fazer uns tracinhos. Veja, eu gosto de fazer esses ondulados, mas você pode fazer o arabesco reto. Vou explicar um segredo. A tinta, deixa eu ver se dá pra ver aqui.
Eu tenho que botar a tinta bem na ponta do pincel. Só simples para todo mundo fazer. E aí você pode colocar, como eu falei, pode colocar em bolsa, em roupa, onde você quiser. É só ser tecido e você pintar, tá? Muito obrigada. Vamos embora para as próximas aulas. E se quiser esse desenho, é só pedir aqui nos comentários, tá bom? Vou deixar o link para que vocês possam entrar em contato comigo e dizer, Suene, eu quero. E existem várias outras coisas que a gente pode fazer com o girassol, certo? Próxima vez eu vou trazer um desenho, um cacho completo do girassol. Se vocês quiserem, vocês me dizem aqui no comentário. Eu quero, Suene, um desenho completo. Tchau e até a próxima.